Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre a radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Como assim? Se eu tenho raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, é igual a 4. Na raiz, nós temos o n, o número n é chamado de índice. O número a é chamado de radicando. Se na raiz não aparecer nenhum número, significa que é raiz quadrada. Que a gente tem que ver um número que multiplique ele por ele mesmo 2 vezes para chegar ao radicando, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aí raiz quadrada de 4 é igual a 2. Aqui, nós podemos perceber que apareceu o número 2, 2 raiz quadrada. Então, a gente tem que ver um número que multiplique ele por ele mesmo 2 vezes para chegar no 4. Esse 2 eu coloquei aqui para vocês perceberem, mas ele, geralmente, ele não aparece nas raízes. Então, se não aparecer, sabe-se o número, sabe-se que ele é a raiz quadrada, é o 2. Vamos ver aqui, pessoal. Esse 2, ele é o número que indica quantas vezes ele vai ser multiplicado por ele mesmo para chegar a esse resultado. Esse 2 aí, nós chamamos ele de índice. Ele é o índice da raiz, tá certo? Ele é o índice. Esse símbolo que a gente tá vendo aqui, esse símbolo vermelho, nós chamamos ele de radical. Pronto. Esse símbolo é o radical. O 4, que é o número do qual nós queremos encontrar a raiz quadrada, ele é chamado de radicando. 4 é o radicando. E o 2, que é o resultado, nós chamamos ele de raiz, tá certo? Então, esses são os termos da nossa radiciação. O númerozinho que tá aqui fora é o índice. Se ele não aparecer, a gente sabe que é um 2. Esse símbolo é o radical. O número do qual nós queremos extrair a raiz é o radicando. E o resultado, a nossa resposta, é a raiz. Será que esse símbolo sempre foi assim? Bem, o símbolo que indica a raiz quadrada sempre foi assim? Extrair a raiz quadrada de um número x significa encontrar um número que, multiplicando por si mesmo, resulta em x. O conceito foi criado por matemáticos árabes. Ele imaginava um número, por exemplo, 25, e dizia que ele havia crescido de uma raiz quadrada, com área igual a 25. Era preciso, então, extrair a raiz e perceber que cada lado do quadrado media 5, já que 5 vezes 5 é igual a 25, né? A ideia foi adotada por matemáticos europeus no fim da Idade Média. Ao traduzir livros árabes, eles encontraram o conceito e passaram a aplicá-lo. Para simbolizar a raiz, os europeus optaram pela letra R, minúscula, por ser a primeira letra da palavra radix, que significa raiz, em latim. Acredita-se que o símbolo atual tenha surgido de uma mudança nessa abreviação, do R, manuscrito, que passou a sobrepor o número que estava depois dele. Contudo, não há registros precisos desse surgimento. Sabe-se apenas que o símbolo foi empregado pela primeira vez em 1525, no livro de álgebra de Coase, de autoria do matemático alemão Christoph Rudolph, e que sua adoção geral só ocorreu no século seguinte. A vantagem do símbolo usado por Rudolph seria a possibilidade de, estendendo-se o travessão, indicar o número do qual se quer determinar a raiz quadrada, evitando assim o duplo entendimento. Com a evolução do uso da operação, convencionou-se a colocação de um índice sobrescrito à esquerda do símbolo para indicar a raiz cúbica, raiz quarta, porque aqui nós estamos vendo a raiz quadrada, mas existem outras raízes. Temos também as raízes cúbicas, quarta, quintas, entre outras. Os números 2, 3, 4 e 5, nesses símbolos, são chamados de índice. Aqui a gente tem o 2, a raiz quadrada, mas aqui pode vir o 3, o 4, o 5, entre outras, tá certo? Bem, nós vamos ver a
raiz quadrada exata. A raiz quadrada exata, para determinar a raiz quadrada exata de números quadrados perfeitos, a gente vai ver aqui um número que a gente multiplique ele por ele mesmo para chegar ao radicando. Eu tenho aqui raiz quadrada de 1. Qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo para chegar em 1? É 1, né? Já que 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, a raiz quadrada do 1 é 1, tá certo? Qual é a raiz quadrada do 4? É 2, pois 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Qual é a raiz quadrada do 9? 3, pois 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, igual a 9. Raiz quadrada do 16 é 4, pois 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Raiz quadrada do 25 é 5, pois 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Qual é a raiz quadrada do 36? É 6, pois 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. Raiz quadrada do 49 é 7, porque 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. A raiz quadrada do 64 é 8, pois 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64. Raiz quadrada do 81, 9, porque 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, igual a 81. Raiz quadrada do 100 é 10, porque 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. Raiz quadrada do 121 é 11, porque 11 ao quadrado é igual a 11 vezes 11, que é igual a 121. Pessoal, esses números 1, 4, o 9, 16, o 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, eles foram obtidos de um produto de dois fatores iguais, como nós podemos perceber aqui. Chamados quadrados perfeitos, esses números têm como raiz quadrada o fator que os originou. Então, por isso que a raiz quadrada deles, raiz quadrada do 1 é 1, raiz quadrada do 4 é 2, raiz quadrada do 9 é 3, raiz quadrada do 16 é 4, e assim sucessivamente, tá certo? Além da raiz quadrada, nós temos outras raízes. Nós vamos ver um pouquinho sobre a raiz cúbica. A raiz cúbica, ela apresenta o índice igual a 3. Ah, se é raiz cúbica, então eu vou ter que pensar em um número que eu multiplique ele por ele mesmo 3 vezes, já que o índice é 3, para chegar ao radicando, que é 8. Ah, como é que eu faço isso? Eu posso fazer, pensar nesse número, tentar através de tentativa, ou eu posso também determinar a raiz quadrada desses números utilizando a decomposição em fatores primos, tá certo? Vamos ver aqui com o 8. Eu tenho aqui 8, eu vou passar um tracinho e nós vamos decompor o 8 em fatores primos. O menor número primo par é o 2, então nós vamos dividir o 8 para 2. 8 dividido para 2 é 4. 4 dividido para 2 é 2. 2 dividido para 2 é 1. Então, nós temos aqui o fator primo que se repete, é o número 2, tá certo? Se aqui é a raiz cúbica, então eu vou organizar os meus fatores primos de 3 em 3. A gente organiza de acordo com o número do índice, fica mais fácil para resolver. Aqui, então, eu tenho, ó, 1, 2, 3. 2 elevado ao cubo, tá certo? Então, a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa
que é a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Quando eu tenho o índice, que é 3, e o expoente 3 iguais, eu posso simplificar e só vai sobrar o meu radicando aqui, que é 2, certo? Então, aqui vai ser igual a 2. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Certo? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de menos 125. Aí, nós vamos fazer, podemos fazer do mesmo jeito ou podemos simplesmente pensar em um número que nós vamos multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes e o resultado vai ser igual a 125. Ah, Giovânia, eu sei que se eu multiplicar o 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5, 125. Ah, e aqui tem um sinal negativo. Se tem um sinal negativo, vai ficar menos. Então, vai ser menos 5, pessoal. Se a gente multiplicar o menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, nós vamos ter igual a menos 125. Então, a raiz cúbica de menos 125 será menos 5, tá certo? Raiz cúbica de 729 e um número mais alto. O que nós vamos fazer? Vamos decompor, certo? Através da decomposição em fatores primos, nós podemos encontrar qualquer raiz, não só a raiz cúbica, mas também a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz quinta, ok? Então, vamos fazer a decomposição do 729. Vou colocar ele aqui. 729. Dividido. Ah, eu posso dividir o 729 para 2? Não, eu não posso, porque o 729, ele terminou aqui em 9, certo? Se ele terminou em 9, ele é ímpar, então não dá para dividir para 2. Será que eu posso dividir ele por 3? Vamos ver. Se eu somar os algarismos, vai dar um número divisível por 3, ó. 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. 18 dividido para 3 é igual a 6. Então, 729 também é divisível por 3, já que a soma dos seus algarismos deu um número divisível por 3. Então, nós vamos dividir ele por 3, tá certo? Vamos dividir 729, fazer a continha aqui. 729 dividido para 3. 7 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Baixo 2. 12 dividido para 3, 4. 3 vezes 4, 12, para 12, nada. Baixo 9. 9 dividido para 3, 3. 3 vezes 3, 9, para 9, nada. Então, 243. 243 também é divisível por 3. 24 dividido para 3, 8. E 3 para 3, 1. Então, 81. 81 dividido para 3 é 27. 27 dividido para 3 é 9. 9 dividido para 3 é 3. E 3 dividido para 3 é 1. Então, vamos aqui organizar ele. Eu tenho o 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá certo? 6 vezes. Mas ali o meu índice, ele é apenas 3. Eu posso colocar nos 6? Posso, mas eu posso logo organizar ele com um número igual do meu índice para facilitar a minha conta. Então, eu vou organizar aqui, ó, de 3 em 3, tá certo? Vai ficar 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, vamos colocar aqui. A raiz cúbica de 729 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo, tá certo? Ó, meu índice tá igual aos meus expoentes. Então, eu posso simplesmente simplificar, ó. Se eu simplifico, o radicando sai do radicalzinho. Vai ficar 3 vezes 3 só. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz cúbica de 729 é 9. Porque 9 vezes 9, 81. E 81 vezes 9
729.